Peço que todos abram a palavra do Senhor, lá no livro dos Salmos. Nós seremos edificados pela exposição do Salmo 88. Vamos abrir lá a palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo de número 88. Ouçamos então a santa e bendita voz do Senhor, revelada por meio da palavra de Deus. Cântico. Salmo dos filhos de Corá, o mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim um rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, e há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e fale conosco por meio da exposição da palavra dele. Meus irmãos, nós estamos lidando com um dos salmos que faz parte de um conjunto de salmos dentro desse livro, né, de cânticos ao Senhor, dentro do povo da antiga aliança, um salmo de lamento. E nós encontramos vários salmos de lamento nas Sagradas Escrituras. E há uma característica bem particular desses salmos. Geralmente eles começam com uma queixa do salmista, ele falando da sua dificuldade, da sua luta. Entretanto, chega um momento no salmo em que há uma virada, em que as coisas parecem ser clareadas e que parece que o Senhor ouviu e cuidou do seu servo ao ponto dele recobrar o ânimo. Mas esse salmo ele é um pouco distinto dos demais. Nós vemos que ele literalmente conclui com a palavra trevas. É como se o salmista, ao final de tudo que ele fala, ele não encontrasse esperança. É como se não houvesse nenhum tipo de expectativa boa para a vida do salmista. Aqui é um salmo, meus irmãos, em que nós podemos afirmar em que não há um final feliz. O que nós vemos aqui no início ao fim desse salmo é que o autor está em uma condição de desespero. E o motivo de desespero desse servo de Deus é que ele ora há muito tempo e o Senhor simplesmente não lhe responde. O salmista sente como se Deus estivesse distante dele e não ouvindo o seu clamor. E penso que há um motivo bem especial para que esse salmo tenha sido colocado aqui. Certamente o Senhor quer nos ensinar que, assim como aconteceu na vida desse servo de Deus, bem como na vida de outros servos de Deus, que oraram ao Senhor e que parece que não foram ouvidos por Deus, isso também em algum momento pode acontecer conosco. Sabemos de irmãos que clamam a vida inteira a Deus por socorro, pedindo para que cure de uma doença, para que resolva com uma solução um problema que ele está enfrentando, para que o livre também do espinho da carne, mas simplesmente o Senhor não responde de maneira positiva. Eles sentem muitas vezes como se Deus não estivesse nem mesmo dando atenção para eles. E um dos motivos para esse salmo estar aqui nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, é porque nós devemos lidar com um aparente descaso e silêncio de Deus. Como que nós devemos agir quando nós estamos nos relacionando com Deus e aparentemente Deus esqueceu de nós?
nós nos sentimos completamente abandonados por Deus. É possível que um momento na sua vida você tenha passado por isso. E essa é a mesma experiência do salmista. E então, por meio desse salmo, nós somos instruídos como que nós, povo de Deus, devemos agir nesse momento tão difícil das nossas vidas. Quando nós nos voltamos para o texto, logo no título, é nos dado algumas informações que são preciosas para que a gente possa entender a mensagem que está presente aqui nesse salmo. É dito que esse salmo, o cântico, ele é dos filhos de Corá, um mestre de canto, para ser cantado com cítara. E aqui há uma informação que eu quero que vocês fiquem atentos, a realidade de que esse salmo aqui foi feito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram uma linhagem levítica. Dentro da tribo de Levi, havia uma linhagem de levitas, homens que adoravam ao Senhor, que era dessa família dos filhos de Corá, que eram homens que dirigiam o canto no templo, na adoração ao Senhor. Esse canto devia ser entoado com cítara e provavelmente um instrumento de cordas. E é dito também, no final dessa introdução, antes do versículo 1, que esse é um salmo didático de Emã, o Ezraíta. O salmo didático geralmente é um salmo que é produzido depois que o salmista passa por um momento difícil e ele quer ensinar aquilo que ele passou na experiência dele com Deus para o povo do Senhor. E o homem que quer ensinar algo para nós por meio desse salmo é Emã, um Ezraíta. É difícil nós termos algumas informações sobre Emã, mas quando nós fazemos uma pesquisa lá no Antigo Testamento, nós podemos levantar algumas coisas sobre ele. Primeiro, é o que o próprio título do Salmo fala. Ele era um dos filhos de Corá. Ele fazia parte dessa linhagem levítica e possivelmente ministrava no templo ao Senhor. E quando nós chegamos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 31, o texto se refere a Emã como sendo um homem sábio. Se o Emã citado lá no primeiro de Reis for o mesmo Emã aqui no Salmo, nós podemos ter a certeza de que esse é um homem, um levita, que servia ao Senhor no templo, e era um homem extremamente sábio, e ele vivia no período do rei Salomão. Imagina que ele era um homem que era reconhecido pela sabedoria no período do rei mais sábio da história de Israel. Então, nós estamos falando aqui de um homem temente a Deus, dedicado à obra do Senhor como levita, que vivia para o serviço do Senhor, mas que, ao mesmo tempo, ele passava por aflição. Ele se destacava no meio de todos os homens como sendo um homem sábio, mas, ao mesmo tempo, ele era um homem que sofria. E, apesar dessa condição de honra de Emã, isso não evitou que ele passasse pelo sofrimento descrito aqui no Salmo. E, pelo que podemos ver, nós temos alguns rastros que vão nos dando algumas informações sobre o problema de Emã. O versículo 15 nos mostra que ele sofria desde a mocidade, ou seja, um longo período que ele passava por uma dificuldade. Então, nós vemos que ele estava sofrendo um longo período e que achava que ia morrer a qualquer momento. Ele também fala a respeito do abandono dos seus amigos, no versículo 18. Ele sofria uma espécie de exclusão no meio do povo de Deus. Diante desse quadro, alguns estudiosos chegam a propor que possivelmente Emã tinha algum tipo de lepra, uma doença longa que o fazia sofrer e o afastava do convívio social. Ele estava completamente isolado. Mas o problema é que se ele tinha lepra, de fato, ele não poderia ser levita e entrar no templo e servir ao Senhor. Então, diante dessa impossibilidade, né, de que Emã estivesse sendo como um leproso, alguns comentaristas afirmam que possivelmente a linguagem, toda a forma como ele se comunica a respeito do seu sofrimento, diz respeito a não a condição externa no seu corpo que está se consumindo, necessariamente não é isso, mas possivelmente aqui é uma linguagem de uma pessoa que se refere ao sofrimento da alma por meio de uma linguagem de sofrimento, de uma dor física. Então, nós podemos nos lembrar de alguns dos salmos, de maneira específica, os salmos penitenciais, o Salmo 51, em que o rei Davi fala da dor da sua alma, manifestando dor no seu corpo. É como se o problema da sua alma se manifestasse no seu corpo. Então, nós podemos partir desse princípio que, possivelmente, Emã era um homem que sofria angústia na alma. E quando nós olhamos para esse salmo, é extremamente vívido e é muito doloroso ver aquilo que Emã fala sobre a condição dele. Mas certamente, meus irmãos, o fim didático desse salmo, esse é um salmo didático, a grande valia, a grande serventia para as nossas vidas.
Muito nós podemos aprender sobre a nossa vida com o Senhor por meio desse salmo. E o nosso desejo é que o Senhor nos agracie nessa noite, entendendo o texto da palavra de Deus e sendo então edificados por meio da palavra dele, para saber como lidar em circunstâncias difíceis, complicadas, de dor, angústia na alma, e nós nos sentimos como se Deus não estivesse falando conosco. Nós, ao olharmos para esse salmo, nós podemos ver basicamente 5 divisões. E à medida que eu for fazendo a exposição, eu vou pontuando as divisões que nós podemos perceber e explicando o texto. Vejam comigo, por gentileza, a primeira parte do Salmo, os versículos 1 e 2, em que o salmista, Emã, ele pede a Deus que o ouça. Vejam comigo, por gentileza, o versículo 1. Emã começa falando o seguinte: ó Senhor, Deus da minha salvação. Aqui ele já começa no versículo 1, falando a respeito da sua convicção de quem é Deus. Deus para Emã é o Deus da sua salvação, ou seja, o único a quem ele pode recorrer, a quem ele pode se dirigir para de alguma forma encontrar solução e a salvação para o problema que ele está enfrentando. Apenas o Senhor pode tirar Emã daquela situação, por isso que ele está falando: Deus, tu és o Deus da minha salvação. O Senhor é o que pode me retirar dessa situação tão difícil que eu estou vivendo. E ele fala ainda no versículo 1, visto que Deus é o Deus da sua salvação, ele fala ainda no versículo 1, dia e noite clamo diante de ti. Ele constantemente se apresenta diante de Deus, dia e noite. É a ideia de que ele está constantemente, independente das circunstâncias e do momento do dia, buscando a presença de Deus em oração. E já esse versículo, meus irmãos, nos traz uma lição muito importante, porque algumas pessoas, quando passam por dificuldades, em que de fato só Deus é a sua salvação, os homens não podem mais atuar sendo aqueles que agem de alguma forma para tirar eles daquela situação, para salvá-los de alguma forma, é nesse momento que algumas pessoas se afastam do Senhor. Mas o texto nos mostra que Emã, ele sabia que Deus era o Deus da sua salvação e não havia outro caminho, outro lugar em que ele deveria buscar abrigo, que é justamente na presença de Deus, orar ao Senhor dia e noite. Então, o momento da aflição não é um momento para a gente deixar de orar, ficar vacilante, não. É um momento para estarmos ainda mais firmes no Senhor, buscando a presença de Deus. E é isso que Emã já fala logo no início aqui do Salmo. E no versículo 2, na continuação do nosso texto, ele faz um pedido a Deus. Veja como é um pedido extremamente simples. Ele fala: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Percebam aqui, meus irmãos, que o que Emã está pedindo não é que Deus resolva o seu problema. O que ele está pedindo é apenas para que Deus escutasse a oração dele. A angústia de alma de Emã é tão grande que ele não ousa nem a pedir a Deus: Deus, resolve o meu problema. Não é esse o ponto que ele está falando aqui. O ponto é: Deus, escuta a minha oração. E talvez você, como crente em Jesus Cristo, passou por momentos em aflição e que parece que você ora e a oração não passa do teto e que você pensa que o Senhor lhe abandonou e que você não está sendo nem mesmo ouvido pelo Senhor. Por isso que ele pede apenas isso: Deus, por favor, só me escuta. Só escuta o que eu estou falando contigo. E aqui, Emã está descrevendo a dor do silêncio de Deus, meus irmãos. E nós, enquanto crentes, não estamos isentos de passar por momentos, à noite, a escuridão da alma, em que nós nos colocamos na presença de Deus e que parece que Ele nos abandonou. Esse silêncio, meus irmãos, de Deus torna o sofrimento ainda mais intenso. Porque quando nós oramos e sentimos que Deus nos escutou, nós somos consolados. Quando nós oramos e entregamos na mão de Deus e encontramos paz para as nossas almas, a paz, a tranquilidade. Mas quando a nossa impressão é que a coisa não está bem ainda, que eu continuo sofrendo, parece que o problema só faz se avolumar, aumenta ainda mais a angústia do servo de Deus. E o texto continua, meus queridos, e nos apresenta a sua segunda parte, os versículos 3 a 5, onde ele fala para Deus o motivo dele estar orando tanto. Versículo 2 ele fala que dia e noite rogava ao Senhor, e quando ele fala a respeito do motivo pelo qual ele está orando tanto ao Senhor, ele compara a sua situação a de alguém que está quase morrendo. Ele diz: Deus, a minha situação é tão complicada, de tanta angústia, de tanto sofrimento,
que eu estou quase como alguém que está perto de morrer. Vejam comigo os versículos 3 a 5. Aqui nos versículos 3 a 5, Emmanuel usa 3 imagens para descrever essa condição que ele está como na condição de alguém que está quase morrendo. Acompanhe comigo o versículo 3. A primeira imagem que ele usa para falar, está lá no início do versículo 3, ele fala: pois a minha alma está farta de males. Essa palavra aqui, farta, é uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento para se referir a alguém que já chegou no limite. E de maneira especial, a alguém que come tanto, que já chega no limite e começa a ficar nauseado, com tanta comida que está dentro da barriga, até a respiração já está curta. E Emmanuel está dizendo: Deus, eu estou como esse que está farto, que não está suportando mais, né, a comida que é tão boa, mas quando a gente está tão farto, a gente não aguenta mais aquele negócio. A gente não aguenta nem mais sentir cheiro de comida. E Emmanuel está dizendo: olha, estou perto do limite, eu já não aguento mais essa situação que estou passando. E ele ainda fala no versículo 3, na segunda parte do versículo 3, e a minha vida já se abeira da morte. Aqui nós podemos imaginar que é como alguém que está no alto de um prédio, andando bem na ponta desse prédio, já à beira, prestes a cair. Qualquer vacilo, qualquer escorregão, essa pessoa está completamente perdida e morre. Emmanuel está dizendo, meus irmãos, que ele está no limite. Já chegou num ponto que ele já não suporta mais. E aí, nos versículos 4 a 5, é apresentada uma terceira imagem por Emmanuel, e que ele faz uma alusão a um campo de batalha. Eu vou fazer a leitura dos versículos 4 e 5, então nós vamos buscar entender melhor esses versículos. O texto fala o seguinte: sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. É necessário que a gente entenda o contexto de guerra dentro do Antigo Oriente para que a gente possa entender exatamente o que Emmanuel está falando aqui. Na época em que esse salmo foi escrito, quando um soldado se feria, ele era simplesmente deixado para trás. Não existia aquele contexto, né, daquele filme O Último Homem, em que há um indivíduo que ele é responsável por, à medida que o exército avança, ele vai recolhendo os soldados que estão feridos. Não existia essa imagem dentro do contexto do Antigo Oriente, em um campo de batalha. Não tinha ambulância, não tinha helicóptero, não existia resgatar um soldado. Então, um médico também, não existia nada disso, meus irmãos. E os soldados entendiam que quando alguém do seu exército era ferido, esse ferido tinha que ser deixado para trás. Porque, muitas vezes, um soldado que está saudável, que está pronto para a batalha, tem que carregar um outro que está ferido, ou até mesmo 2 soldados que estão ali prontos para a batalha, tem que carregar um soldado que está machucado. Então, não era incomum um soldado ser ferido e ser deixado pelo meio do caminho. Então, ele está falando um pouco disso, que ele se sente como esse soldado que está ferido, ainda que ele não tivesse morto, e ele estava numa condição que ele sentia como se estivesse completamente abandonado. E nesse processo de guerra, ao menos tinha algum tipo de busca por dignidade com o corpo dos feridos, daqueles que estão mortos. Então, chegava um momento em que o exército, depois de caminhar, e tinham seus soldados mortos, eles voltavam, faziam valas, e os seus soldados mortos eram lançados nessas valas, certo? Então, ali era feito um sepultamento coletivo ou algo do tipo. Mas, nesse contexto de lançar corpos dentro dessa vala, era possível que fosse encontrado um soldado ainda vivo, mas extremamente machucado. Mas não tinha mais o que ser feito por aquele homem. Ele iria morrer em poucos minutos, ou até mesmo dentro de algumas poucas horas. Então, a solução que era encontrada era lançar esse soldado, que ainda não estava morto, lá na vala junto com os mortos. Veja como ele fala aqui no versículo 4. Era contado com os que baixam a cova. Ou seja, ele era mais um dentre aqueles que eram lançados nessas valas de mortos. E ele está vivo ainda com a mente ativa e sentia completamente abandonado. Vejam, ele fala: sou como um homem sem força, ou seja, um homem que está machucado, ferido na guerra, atirado entre os mortos, lá naquela vala, com os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das suas mãos. Então,
três imagens, meus irmãos, em que Emã mostra claramente que ele chegou no limite. Ele não aguenta mais. Ele está pedindo a Deus socorro e amparo em meio a esse momento tão difícil pelo qual ele está passando. Então, caminhando na nossa exposição do Salmo, chegamos na terceira parte dele, dos versículos 6 a 9, onde Emã faz uma confissão, faz uma fala bem ousada ao Senhor. Ele fala que ele tem convicção de que é o próprio Deus responsável pela condição que ele está enfrentando. Ele está dizendo: Deus, eu estou passando por tudo isso, estou no limite, mas é o Senhor mesmo que está me conduzindo para isso. Vejam comigo como que ele expressa essa realidade. Versículo 6. Puseste-me na mais profunda cova. Quando ele fala puseste-me, ele está dizendo Deus, o Senhor Deus. Foi o Senhor que me colocou na profundeza daquela cova junto com os soldados feridos. Ele ainda fala no versículo 6, nos lugares tenebrosos, nos abismos, ou seja, é um local de escuridão, onde ele só passa por angústia e tristeza, em que a sua alma está completamente aflita. Então ele está dizendo: Senhor, estou passando tudo isso porque é o Senhor que me colocou nessa situação. E aí ele ainda fala no versículo 7, sobre mim pesa a tua ira. É como se ele estivesse dizendo, se referindo à ira de Deus como um peso que vem sobre ele, o esmagando e deixando completamente comprimido e deixando já sem ar, com uma condição de total desespero. E ele ainda continua: tu me abates com todas as tuas ondas. Ele se sente como aquele que é derrubado por várias ondas. Talvez você já tenha ido até a praia e às vezes você está andando de costas para o mar e vem aquela onda, né? E pega você de surpresa e você cai. E aí quando você levanta, ainda está tirando a água do rosto, está ali naquela situação, entrou água no olho, já tomou aquele caldo, engoliu água e vem aquela onda e derruba você de novo. Quando você pensa que está se levantando para poder ficar melhor, parece que a situação só faz piorar. E ele está dizendo: tu me abaixo com todas as tuas ondas. Versículo 8, ele continua, ele fala: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Deus tirou de perto dele os amigos, mas não só isso. Deus fez com que ele se tornasse abominação. A ideia aqui não é só que os amigos não buscam ele, mas que os amigos querem ficar bem longe dele. Tem uma aversão a ele, não querem nem chegar perto dele. Por isso, então, que alguns estudiosos chegam a propor que ele era um leproso. E essa é a condição que ele está passando, e ele fala, ainda no versículo 8, eu estou preso e não vejo como sair. É como se ele estivesse amarrado em um lugar escuro, sem nenhum tipo de perspectiva de sair daquela situação. E ele continua no versículo 9, meus irmãos, falando do seu sofrimento. Os meus olhos desfalecem de aflição. Aqui é como se ele estivesse tão angustiado que os seus olhos começam a fechar. É como se ele estivesse já quase morrendo. O olho vai fechando devagarzinho. Mas, ainda aqui no versículo 9, há uma virada. Apesar de todos os eventos contrários que estão acontecendo na vida de Emã, parece que esse homem, ele não cansa de buscar a presença de Deus. Ele fala, no versículo 9, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Há uma grande virada descrita aqui no texto. Apesar de tamanha oposição de Deus contra ele, de uma ação dura de Deus contra o servo dele, Emã continua buscando a presença de Deus. Ele entende que, mesmo nas situações difíceis, ele deve continuar buscando a presença de Deus, meus irmãos. O que nós vemos, então, é Emã se voltando para o Senhor, dizendo: eu sei que tudo que eu estou passando é o Senhor que está fazendo comigo. E por ser um levita, ele conhecia bem a lei de Deus, ele conhecia a boa doutrina. E ele tinha consciência do domínio e governo de Deus sobre todas as coisas. E ele fala que o motivo pelo qual está passando esse sofrimento é porque o próprio Deus, que governa todas as coisas, estava colocando ele nessa situação. E é muito importante o que está sendo exposto aqui, meus irmãos, porque nossos dias, quando nós falamos a respeito de sofrimento, se atribui logo a Satanás. Eu não quero menosprezar ou não notar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito das ações demoníacas, as tentações, as conduções de dificuldade que Satanás propõe no servo de Deus. Ele é aquele que busca nos derrubar. Ele é o inimigo das nossas almas. Não temos dúvida disso. Mas, em última instância,
ainda que o próprio Satanás esteja tentando contra nós, agindo contra nós, meus irmãos, no final das contas é o próprio Deus que governa até mesmo Satanás. E ainda que Satanás venha nos afligir, o governo de Deus, o governo providencial está debaixo das mãos do Senhor. É Ele que governa todas as coisas. E Emmanuel consegue discernir o motivo pelo qual está passando essa dificuldade. Mas ele sabe que é Deus que o colocou nessa situação. E é o próprio Deus que pode tirar de lá. E Jó tinha claro na sua mente que quando nós passamos por dificuldades, lutas, é o próprio Deus que nos conduz para isso. Nós podemos nos lembrar que de fato há uma ação demoníaca, uma ação de Satanás contra a vida de Jó. Mas antes, é necessário então que ele tenha a permissão diante de Deus para poder tentar contra a vida de Jó. Satanás ele está completamente debaixo do controle de Deus. E então, é diante dessa realidade que nós vemos lá em Jó, capítulo 2, versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Ou seja, é Satanás que está agindo contra a vida de Jó. Mas ele está dizendo é Deus, no final das contas, que está tendo o controle de tudo isso. Jó, capítulo 1, versículo 21, é dito também, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uma ação demoníaca, mas ele entende que é o governo de Deus que controla todas as coisas. E é justamente, meus irmãos, quando entendemos isso, que mesmo em meio às aflições que o próprio Satanás tenta contra a vida dos servos, porque nós não podemos esquecer que aquilo que a palavra de Deus fala é que Satanás, o maligno, não toca nos servos de Deus. Apenas que haja uma permissão da parte do Senhor. E o que nós podemos nos lembrar, meus irmãos, é que o sofrimento pelo qual o Senhor nos conduz, as provações que o Senhor conduz o seu povo, é para afirmar ainda mais a fé dos servos de Deus. É isso que nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E Deus nos faz passar por situações de dificuldades, não porque Ele é perverso, mas é justamente para que a gente possa amadurecer e parecer ainda mais com o homem de dores, o seu servo, o servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele que soube o que era padecer e sofrer. Então, à medida que o Senhor nos leva para provações, Ele forja o nosso caráter e nos torna ainda mais semelhantes ao nosso Deus. Então, na continuação do nosso texto, os versículos 10 a 12, vemos a quarta parte do nosso salmo, em que nós vemos ele questionando a Deus o que Deus vai ganhar por ele passar por aquela situação de causa e morte. A ideia é o seguinte, Deus, eu estou passando por um momento difícil, escuta a minha oração, eu estou passando por tudo isso e eu já estou bem no limite, eu já não estou aguentando mais. E eu sei que se eu estou nessa situação, é o Senhor que me conduziu. Mas vamos ser sinceros, Deus, por tudo isso que eu estou passando, se eu chegar ao ponto de morrer, se o Senhor me levar a uma situação tão difícil ao ponto que eu venha morrer, o que o Senhor vai ganhar com tudo isso? Esse é o ponto aqui dos versículos 10 a 12. E ele faz justamente 6 perguntas, argumentando com Deus. Senhor, o que o Senhor vai ganhar se eu for morrer? Vejam comigo esses questionamentos que ele faz a partir do versículo 10. Ele fala, mostrará tu prodígios aos mortos? Ou seja, se eu morrer, eu vou poder ver um prodígio do Senhor, uma ação maravilhosa do Senhor? Certamente não. Ele ainda fala lá no versículo 10, ou os finados se levantarão para te louvar? Ou seja, se eu estiver morto, eu que sou, né, um levita da tribo, da família de Corá, um dos filhos de Corá, eu que sirvo ao Senhor na adoração no culto público, eu poderei me levantar para poder louvar o teu nome? Ele ainda continua, versículo 11. Será referida a tua bondade na sepultura? Se eu morrer, eu vou ter como pregar de lá? Ninguém vai poder ouvir minha pregação de lá. Não vou ter como pregar. E mais, ele fala no versículo 11. Será referida a tua fidelidade nos abismos? E aqui percebam que ele fala da bondade e da fidelidade de Deus. Ele ainda faz a terceira pergunta. Será referida a tua bondade na sepultura? Não apenas ele tinha a função de adorar ao Senhor, mas também proclamar a bondade de Deus. E ele está falando, se eu vier a morrer, como que a sua bondade, Deus, vai ser proclamada? E ele ainda fala, a tua fidelidade nos abismos, e aqui ele fala tanto da bondade como da fidelidade de Deus sendo proclamada. A quinta pergunta que ele faz, versículo 12, é,
Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Ou seja, o lugar de morte vai ser manifestada a tua maravilha. E por fim, a sexta e última pergunta, ainda no versículo 12, ele fala, e a tua justiça no terra do esquecimento? E eu falei que a terra do esquecimento se refere ao lugar dos mortos, o lugar em que as pessoas vão e que com o tempo as pessoas simplesmente não lembram mais delas. Por isso que então é chamado de terra de esquecimento, terra do esquecimento. Mas será que nessas 6 perguntas que Emã está fazendo ao Senhor, qual o ponto central que ele está tratando aqui? Algo interessante que a gente pode perceber nesse argumento de Emã, nos versículos 10 a 12, nessas 6 perguntas, que todos os questionamentos dele implicam no fato de Deus ser adorado e não o seu sofrimento. O ponto que Emã está buscando resolver ou tratar diante do Senhor não é o tamanho da sua dor, o tamanho da sua dificuldade, não. O ponto é, Deus, como que o Senhor vai ser adorado? Como que o Senhor vai ser glorificado? Isso mostra que, em última instância, aquilo que Emã estava buscando era a glória de Deus e não propriamente o seu benefício. Não é a cura ou a resolução do seu problema, mas fazer com que Deus seja ainda mais glorificado. E nós devemos sim querer o livramento, a cura de Deus, não há nenhum tipo de problema nisso, mas nós não devemos querer isso apenas para que a gente tenha uma vida tranquila. Nós devemos ter o objetivo de fazer com que tudo que nós passamos, todas as situações, todas as circunstâncias, nos levem a adorar ainda mais ao Senhor. Você quer ter saúde para poder adorar ao Senhor? Você quer algo para que você possa servir ainda mais o Senhor? Então, esse é o ponto de Emã. E desvela muito o nosso coração, irmãos. Por que nós oramos tanto a Deus pedindo algumas coisas? Coisas que nós colocamos como fundamentais para podermos alcançar a alegria. Na verdade, Tiago mesmo diz, nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal para esbanjar nos nossos prazeres. Mas quando o nosso objetivo é fazer com que as circunstâncias difíceis que nos levam à oração fazem com que a gente busque ainda mais a glória de Deus, aí sim o nosso coração está no lugar certo. E é esse o ponto que Emã quer mostrar aqui, que em última instância, no nosso sofrimento nós devemos buscar a glória do Senhor. Então, a quinta e última parte do Salmo, dos versículos 13 a 18, nós vemos como que uma síntese daquilo que Emã já falou anteriormente aqui no Salmo. Versículo 13, ele fala o seguinte, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ele mostra que, apesar de Deus ter colocado ele naquela situação, de aparentemente não estar ouvindo, desde a primeira hora do dia, desde antemanhã, ele já se coloca na presença de Deus. Ao que parece, quanto mais Emã sofria, aquele sofrimento servia como uma espécie de combustível para a sua vida de oração. E essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Mesmo sabendo que Deus é soberano para intervir nas nossas vidas, mesmo se ele não nos tirar da situação de problema, porque ele pode nos tirar ou não, segundo a sua boa vontade, nós devemos saber que a aflição deve servir para nos conduzir ainda mais aos pés do Senhor. Ele continua no versículo 14 e fala, por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ele está se sentindo aqui como alguém rejeitado. Porque rejeita, Senhor, a minha alma. A ideia não é que Deus está rejeitando apenas a oração dele, mas a alma dele é como se Deus estivesse repudiando a alma dele. E ele ainda fala, ocultas de mim o rosto. E esse é um ponto importante da gente tratar aqui, porque Emã, ele era um levita, ele atuava dentro do templo, e ele podia se lembrar claramente da bênção sacerdotal, que trata justamente sobre o rosto de Deus estando voltado para o seu povo. Lá em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, é descrita a bênção sacerdotal, que fala o seguinte, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. De forma, então, que quando nós vemos dentro da teologia bíblica, daquilo que é exposto, especialmente dentro da antiga aliança, Deus voltar o rosto em relação a uma pessoa significa o favor de Deus, a bênção de Deus. E ele, como sacerdote, sabia que Deus virar o rosto, voltar o rosto contra ele, era uma situação de completo abandono. E ele sentia assim, em que Deus não o abençoava mais, não cuidava mais dele. E
E o texto continua, no versículo 15, ele fala: ando aflito e prestes a expirar desde moço. Isso mostra que o problema de Emã não era um problema pontual, porque ele fala que desde moço ele estava passando por essa dificuldade. Ou seja, são anos a fio em que ele está ali enfrentando essa dificuldade, aquela luta. E ele ainda fala no versículo 15, sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Ele não sabe nem mais o que fazer, está completamente perdido, completamente desorientado. E ele ainda continua, no versículo 16, por sobre mim passam as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Ele sente como se a ira de Deus tivesse manifestado sobre a vida dele e ao ponto dele chegar perto da sua morte. O versículo 17 ele fala, eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Esses terrores, essas lutas que ele está passando, está em volta dele como alguém que está dentro da água. A gente sabe que quando a gente entra dentro da água, a gente é completamente envolto da água. Então, ele está sentindo nessa circunstância em que ele está completamente envolto de problemas da ira e dos terrores de Deus contra ele. Versículo 18, nosso último versículo, ele fala de algo bem difícil. Já é difícil passar por uma situação de angústia, tal como ele descreve. Mas a situação se torna ainda mais difícil, meus irmãos, quando nós passamos por lutas sozinhos. Veja o que ele fala no versículo 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Aquilo que tornava o sofrimento de Emã ainda mais cruel, mais terrível, era o fato de que ele não tinha um amigo. Não tinha absolutamente ninguém com ele. Possivelmente, ele olhava para os lados e só via mortos, tal como ele descreve anteriormente. E, meus irmãos, é terrível quando uma pessoa da igreja está se sentindo completamente perdida em meio ao seu sofrimento. E ele se sente completamente só. Não se levanta alguém na igreja para cuidar, para poder ouvir, alguém para chorar com ele, poder sofrer juntamente com ele. E ele está descrevendo essa situação. E ele conclui então o salmo falando, os meus conhecidos são trevas. Ou seja, a companhia dele são as trevas. Ele não consegue ver absolutamente nada a não ser trevas. Meus queridos, nós vimos aqui como que esse salmo descreve uma condição de angústia de um homem que sofre, um homem que está padecendo há muito tempo, apesar de ser um servo fiel do Senhor, de ser um homem sábio, ser um homem que de fato busca viver uma vida íntegra na presença de Deus, porque quanto mais ele sofre, ele mais busca o Senhor, ele está sofrendo, ele está interessado em como Deus vai ser glorificado em meio a tudo isso. Então nós podemos nos perguntar, o que de fato esse salmo nos ensina? Como que nós podemos aplicar esse salmo nas nossas vidas? E nós podemos ver, meus irmãos, que assim como Emã, há servos de Deus que são homens e mulheres fiéis ao Senhor, mas que vivem durante muito tempo, ou até mesmo morrem, enfrentando grandes tribulações. Algumas pessoas morrem com depressão, com uma situação familiar difícil, um filho que o faz sofrer, enfim. O que nós vemos que a experiência desse servo de Deus não é diferente da experiência de muitos outros servos de Deus, que vivem com muito sofrimento e que até mesmo morrem lutando com esse sofrimento. E é possível, meus irmãos, que pela providência de Deus, passemos por grandes dificuldades, grandes lutas. E então, meus irmãos, como que esse salmo nos orienta a enfrentar esses momentos de dificuldades e de enfrentamentos nas nossas vidas? Quero trazer algumas lições aqui para nós. A primeira lição é que aqui fica claro que ser crente não é o mesmo que ter um salvo-conduto para não sofrer mais. Nós não estamos isentos diante dos sofrimentos. É isso que fica claro aqui para nós, porque aqui nós vemos um homem fiel ao Senhor, na mais profunda dor e angústia. E aqui mostra claramente que a vida do crente não é como nas novelas, em que passa por um momento de tensão e que chega um momento em que tudo se resolve, tudo fica bem. Não, a vida do crente não termina assim, não acaba tudo lindo. Muitas vezes o crente termina sofrendo. O que nós podemos falar de João Batista? Morreu sofrendo. Nós podemos falar de Paulo, de Pedro, até mesmo do nosso Senhor, que morreu sofrendo na cruz do Calvário. E por isso, meus irmãos, nós não devemos ter expectativas erradas em relação ao Evangelho.
Nós não devemos pensar que a nossa vida aqui nesse mundo terminará tudo bem. O sofrimento faz parte da vida dos filhos de Deus. É importante que a gente entenda isso, porque quando a dificuldade vier, a gente não vai se afastar do Senhor. Pelo contrário, a dificuldade vai fazer com que a gente dependa ainda mais ao Senhor. Algumas pessoas viram as costas para Deus quando passam por dificuldade, porque acham que Deus ele é obrigado a resolver todas as situações. E não é esse o ponto. Nós, enquanto crentes, podemos padecer durante um longo tempo. Queira ao Senhor que não passemos por isso. Queira ao Senhor nos dar livramento, nos curar, nos tratar, mas em alguns momentos é possível que na vida de alguns dos seus servos, o Senhor conduza a vida dos servos dele a uma vida que até o fim vai ser com lutas, sofrimentos e dores. A segunda lição que eu quero trazer para nós é que não há nada melhor para nos fazer aprender a orar do que o sofrimento, meus queridos. Aqui nós vemos um homem que parece que à medida que ele sofria, quanto mais ele sofria, mais ele buscava a presença de Deus, mais ele buscava entender a providência de Deus, o cuidado de Deus sobre todas as coisas. E o próprio Senhor é descrito como sendo aperfeiçoado por meio do sofrimento. Quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 5, os versículos 7 a 9, é dito o seguinte sobre o Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, ou seja, por meio de sofrimento, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto ele é muito importante, não porque ele descreve como se estivesse faltando algo em Deus, não é esse o ponto aqui do nosso texto. O texto nos mostra que para que Jesus completasse perfeitamente e plenamente a sua obra, foi necessário que ele passasse pelo sofrimento da morte na cruz do Calvário. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado, ou seja, ele se tornou perfeito como Messias e Salvador, justamente porque ele sofreu como um de nós, porque ele se tornou homem e porque ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Por que nós vamos imaginar que nós, enquanto servos do homem de dores, servos daquele que morreu na cruz do Calvário, poderemos viver de uma maneira diferente? Por isso, então, o Senhor trabalha em nossos corações em meio ao sofrimento para que a gente ore ainda mais, para que a gente busque ainda mais a presença do nosso Deus. A terceira lição que nós temos aqui é que nem sempre quando nós oramos, Deus resolve imediatamente os nossos sofrimentos e alivia a nossa dor ou nos responde da maneira como nós esperamos. Nós vemos que o próprio Filho de Deus passou por um sofrimento terrível. E, naturalmente, a expectativa que se tinha era que, de alguma forma, Deus o livrasse. Né? Isso que era falado para ele. Não é o Filho de Deus? Por que você não pede a Deus que te livre dessa situação? E Jesus sabia exatamente para que ele veio ao mundo. Ele diz, foi justamente para isso que vinha ao mundo, para morrer na cruz do Calvário. É isso que ele fala aos seus discípulos. Ao ponto que quando ele chega na cruz do Calvário, ele experimenta um abandono total de Deus. Salmo 22, ele fala do Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus, sendo completamente abandonado, sofrendo da escuridão, sofrendo da angústia, para que eu e você possamos afirmar que não somos completamente abandonados pelo Pai. Jesus, assim como Emã, foi abandonado pelos amigos na crucificação. Ele era tido como alguém que os homens queriam estar longe. Não conheço esse. O nosso Salvador, mais do que ninguém, sentiu as mesmas dores de Emã. As dificuldades, as lutas. E essa é uma das belezas do Evangelho. Servimos a um Deus que sabe o que é sofrer. Não estamos lidando com alguém que não sabe o que é padecer, pelo contrário. Quando nós nos apresentamos diante de Cristo Jesus, dizendo, Deus, Senhor, eu me sinto completamente abandonado, os meus amigos me abandonaram, eu só vejo trevas, eu só vejo sofrimento, para onde que eu vou? E a maravilha é poder saber que nós chegamos diante do nosso Senhor, o nosso Redentor,
que sabe o que é sofrer, sabe o que é ser completamente abandonado. Ele sofreu a pior angústia de todas, que é ser completamente abandonado pelo Pai, para que nós, ainda que a nossa alma esteja em uma condição de secura, em que nós nos sentimos longe de Deus, nós nunca podemos dizer que fomos abandonados por Deus, porque Cristo já foi abandonado em nosso lugar. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Então, diante disso, meu irmão, se vocês têm enfrentado uma grande luta e você se junta a Emã, perguntando: Senhor, o Senhor não vai me tirar dessa situação? O Senhor não vai me tirar dessa dor? Saiba que você pode se chegar diante de Cristo Jesus, sabendo que Ele lhe consola e que Ele já passou por todo o abandono dos homens, para que você não fosse abandonado pelo Pai. Mas talvez você, que está acompanhando a nossa transmissão nessa noite, não tenha o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja se questionando: tá, se ser crente não significa sempre viver bem, ter um cuidado de Deus ao ponto de que eu nunca vou sofrer, qual a vantagem de ser crente? Qual a vantagem de abandonar tudo se eu posso sofrer aqui nessa vida ainda? A verdade, queridos, é que, de fato, nós não temos nenhuma garantia de plena alegria aqui nessa vida, mas nos é prometido em Cristo Jesus, o homem de dores, a alegria na eternidade. E é por isso que o nosso corpo pode estar sendo destruído, a nossa alma está passando por grande tribulação, mas nós podemos falar que o nosso Redentor vive, que a nossa expectativa está nele. E é por isso, irmãos, se nós lemos o Salmo 88 e nos identificamos com Emã, devemos buscar a presença de Deus, sabendo que Cristo nos recebe na presença dele. E mais, ele há de nos retirar completamente dessa condição de angústia, de tristeza e de tribulação que todos nós passamos. Que os nossos olhos possam estar fitos, não nos problemas que nós temos aqui na terra, não nas lutas imediatas que nós temos aqui, mas que os nossos olhos sejam voltados para o autor e consumador da nossa fé, no dia glorioso em que ele voltará. Devemos saber que, de fato, a nossa vida não é como uma novela que termina tudo bem, porque nós não somos o protagonista dessa história, somos coadjuvantes. Tudo ficará bem quando o protagonista voltar de maneira plena, quando o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da história, voltar triunfante e glorioso. E nós que morremos juntamente com Ele, iremos ressuscitar juntamente com Ele, iremos viver com Ele em um lugar, na Nova Jerusalém, onde não haverá choro, lágrima, nem nenhum tipo de angústia ou tristeza. Então, se você está passando por uma grande luta, meu irmão, que o Senhor te dê a graça para olhar para os céus, para olhar para Cristo Jesus, aquele que morreu em seu lugar e que pode trazer a salvação para a sua vida. Por isso, meu amigo, se você está acompanhando a nossa transmissão e não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero lhe mostrar a grande vantagem. É que você pode até sofrer nessa vida, você pode passar por dificuldades, mas você terá uma eternidade gloriosa ao lado de Cristo Jesus. Por isso que eu lhe chamo a se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Salvador. E então, nessa noite, você pode ter paz com Cristo Jesus. Que o Senhor, então, nos abençoe, meus irmãos. Vamos curvar as nossas frontes, vamos, mais uma vez, orar ao Senhor, pedindo a Ele que aplique a palavra dEle aos nossos corações. Santo e bendito Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Pai, que mostra que, como servos do Senhor, nós não estamos sozinhos nesse mundo de tanto sofrimento. Quantos servos do Senhor já padeceram, morreram em meio a angústias, sendo queimados vivos, sendo martirizados, mas todos eles puderam ver a glória de Cristo Jesus. Tal como nosso irmão Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, podia ver o Redentor. Ó Senhor, que o Senhor nos dê o vislumbre da glória. Que mesmo quando o nosso corpo estiver sendo destruído, a nossa alma sendo afligida, aflita, que os nossos olhos possam ver a glória de Cristo Jesus, Senhor. Aquieta o coração dos que sofrem, acalma a alma dos teus servos, Senhor, e todos que estão nos acompanhando, que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador,
possam nessa noite encontrar a paz que excede a todo entendimento, buscar a eternidade que existe ao lado de Cristo Jesus, e então saberem que eles podem ter da parte de Deus um tabernáculo que não se desfaz, um corpo que não irá se desmanchar, mas será glorioso, tal como de Cristo. Que o Senhor cuide do teu rebanho, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.